Olá pessoal, eu sou o Rogério, sou professor de Direito Administrativo do Doutor Concursos, né? E para esse concurso especial tenho um carinho muito grande porque eu também trabalhei como escrevente por 10 anos lá no Tribunal em São Paulo. Trabalhei 1 ano, 2 anos lá em São Paulo e trabalhei mais 8 anos aqui em Rio Preto. Então a gente tem um carinho muito grande por esse concurso, bastante especial. O que eu quero fazer hoje? Vamos dar vamos repassar algumas dicas bem rapidamente sobre lei de improbidade. Tá? Eu acho que é uma leizinha bem bacana para vocês estudarem, porque elas são poucos artigos, né? E tem uma sacadinha bem legal, ela é curtinha, ela tem um raciocínio fácil. A gente tem que entender o sujeito passivo, sujeito ativo do ato de improbidade. A gente entende as situações previstas como improbidade, que é o artigo 9, 10 e 11. Lembrando, o 9 é uma situação de enriquecimento ilícito, ou seja, sempre eu vou botar uma vantagem no bolso. Não importa, não precisa ser dinheiro, pode ser, por exemplo, usar o combustível, usar o carro. Isso também é uma vantagem, isso também está no artigo 9, é enriquecimento ilícito. Eu tenho o artigo 10, que é as situações que causam prejuízo ao erário. Então aqui eu não boto dinheiro no bolso, mas, na verdade, eu permito que alguém use indevidamente dinheiros públicos ou cause algum prejuízo. Tá? Então nesse caso, eu posso, por exemplo, emprestar um carro ou permitir que alguém use o veículo que está sob minha guarda e aí haverá um prejuízo para o Estado, mas da qual eu não tive vantagem. Quem teve vantagem foi quem usou. Tá? Temos também o artigo 11, que são situações de violação a princípios. Então não há um prejuízo material, mas sim uma mancha à imagem do Estado. Então nesse caso também são situações mais leves, as punições são mais brandas, mas isso é considerado o ato de improbidade. O que eu quero que vocês não se esqueçam? A ideia de dolo e culpa nessas 3 situações. Tá? O artigo 9, o enriquecimento ilícito, exige-se o dolo. Então, eu preciso querer enriquecer, eu tenho que ter consciência de que estou ganhando dinheiro para fazer a coisa errada, para causar o prejuízo para o Estado. Então, exige-se o dolo. Se eu agir com culpa, ou seja, se eu agir sem querer para ganhar vantagem, como todo político vai usar, né? Ganhei dinheiro, nem imaginava, foi sem querer. Nesse caso, eu não respondo pelo artigo 9, eu respondo pelo prejuízo que eu causei. Se não houver dolo, se houver só culpa, eu vou cair para as situações do artigo 10, né? Então, o artigo 10, que é o que causa causar prejuízo ao erário, nesse caso, tanto faz se eu agir com dolo ou com culpa. Se eu agir por querer, dolo, ou se eu agir sem querer, com negligência, imprudência ou imperícia, eu vou responder pelo artigo 10. Eu vou cair no artigo 10 de qualquer situação. Mesmo que eu esteja pensando na coisa mais altruísta do mundo, como doar bens para uma instituição de caridade. Se eu doar sem respeitar, sem uma autorização normativa, autorização legal, essa doação vai ser prejuízo para o erário e eu vou responder. Agir com culpa, agir sem querer, por negligência, imprudência ou imperícia. Já o artigo 11, não vamos esquecer, violação a princípio, exige também o dolo. Eu tenho que fazer a coisa errada, a violação a princípio, com intenção, com má fé. Se eu não agir com dolo, se eu agir sem querer, nesse caso eu não respondo por lei de improbidade, porque é a última situação. Se eu violar princípio com culpa, eu não respondo lei de improbidade. Exemplo, um servidor público com a melhor das intenções resolve, achando que é o cara que manja de software, resolve fazer um programa para ajudar num concurso público. E aí esse programa é todo furado, não tem nada certo e esse concurso público ele é frustrado, frustra-se a licitude desse concurso público. É uma violação a princípio? A frustração de licitude ao concurso público é uma violação a princípio. Só que lembra, o cara achou que manjava, não houve má fé, então ele agiu com culpa. Nesse caso, ele não vai responder pela lei de improbidade, não responde. Violação a princípio com culpa não se responde por lei de improbidade. Tá? Além disso, não vamos esquecer as punições, né? 3 punições são básicas. O ressarcimento ao erário, que é o mais necessário possível, o bloqueio de bens, a chamada indisponibilidade dos bens, e o retorno dos bens apreendidos, que foram descobertos, eles retornam para o patrimônio do Estado. Além disso, a multa também, que é pesada, são as punições básicas. Eu tenho, além dessas, a perda da função pública,
e a suspensão, não existe cassação e nem perda, dos direitos políticos, tá? Então, são as situações também que vocês devem lembrar, além de entrar na lista negra, da proibição de contratar com a administração pública. Essas são as punições presentes na lei de improbidade. E para fechar, a lei trabalha lá no finalzinho com uma pequena alteração no procedimento. O procedimento ele tem uma alteração, o procedimento judicial ele tem uma pequena alteração na lei de improbidade. Qual que é? Todo processo em regra, existe uma reclamação, uma petição inicial, o juiz recebe essa petição e vai mandar citar o réu. Na improbidade não acontece isso. Como é uma situação delicada, o juiz vai receber a ação de improbidade e antes de citar o réu, ele vai notificar para ele apresentar uma alegação, uma defesa prévia. E somente após essa defesa prévia que ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Ele vai perceber se vai vingar essa ação e aí ele vai mandar prosseguir a ação, ou se ele perceber que não vai virar nada, ele já extingue de plano sem julgamento de mérito. Ok? Espero que seja útil.